Se você também é alguém que ainda mantém o zelo e o temor pela interpretação bíblica, de forma que as suas ideias subjetivas não substituam as verdades das Escrituras, eu quero te apresentar esta obra, A Espiral Hermenêutica. Se você está à procura de uma obra acadêmica que te dê uma profundidade além no quesito de interpretação, este livro aqui é bastante intencional quanto ao aspecto de interpretação bíblica. Ele vai te dar contextos históricos, culturais, vai abordar sobre crítica textual, sobre uma exegese bíblica correta, como fazer essa exegese, e é exatamente isso que nós precisamos, sem através de nenhum viés religioso, mas simplesmente pelo conceito bíblico de interpretação. E não preciso gastar tempo aqui te falando que ao longo dos séculos o grande mal da religião no que diz respeito às Escrituras é interpretá-la através daquilo que eles acreditam ser o correto. Não é de se admirar que tantos estudiosos como leigos, na grande maioria das vezes, são orientados por suas ideologias teológicas, cada um defendendo o seu entendimento pessoal ou, se não, que a sua tradição religiosa defende. E nós sabemos que a esmagadora maioria não passam de religiosos que tentaram adaptar as Escrituras ao seu estado imaginário e contemplativo de narrativas históricas e culturais. Narrativas estas que são desconhecidas dentro de uma interpretação bíblica correta, olhando pelo prisma da história, da cultura, da crítica textual, que infelizmente muitos pastores não conhecem ou nunca ouviram falar sobre crítica textual. Esta obra aqui vai te apresentar exatamente sobre isso. E eu vou te falar sobre alguns pontos positivos e outros pontos negativos para você que veio aqui neste vídeo com a intenção de adquirir esse material. Eu já posso te assegurar o seguinte, que ele é um material acadêmico muito profundo e se é isso que você está à procura de algo que te dê profundidade bíblica, esse material é fundamental e essencial para a sua biblioteca. Lembrando que eu vou deixar o link desta obra aqui na descrição, caso você pense em adquiri-lo, você pode clicar no link aqui embaixo e fazer a sua compra. Assim, você estará nos ajudando aqui também. Logo após a vinheta, nós vamos ver essa obra por dentro e conferir tudo que ela tem para te oferecer. A Espiral Hermenêutica, uma abordagem à interpretação bíblica. O autor é Grant Osborne. A editora é a renomada Vida Nova. Temos aqui uma bonita capa, no entanto é uma capa de brochura, não é uma capa dura. Na sua lombada nós temos mais uma vez o título do livro, A Espiral Hermenêutica, com o nome do seu autor, Grant Osborne. Aqui na quarta capa nós temos as seguintes informações. Há um significado original nos textos bíblicos. Como esse significado pode ser traduzido para os dias de hoje? De que forma isso influencia a pregação? Foi pensando em tudo isso que Grant Osborne escreveu a sua obra magistral, A Espiral Hermenêutica. Ao perceber as muitas dificuldades que pastores, pregadores e estudiosos da Bíblia enfrentam ao interpretar o texto bíblico, Osborne resolveu propor uma nova abordagem à hermenêutica bíblica. Para o autor, a principal premissa desse livro é a de que a interpretação bíblica gera uma espiral que vai do texto ao contexto,
do significado original à contextualização ou significação para a igreja de hoje. Segundo ele, a espiral é a metáfora mais adequada, pois não é um círculo fechado, mas um movimento irrestrito que vai do horizonte do texto ao horizonte do leitor. Além de dialogar com as mais recentes teorias da linguagem, bem como propor um novo método de interpretação bíblica, o autor também aprofunda questões de extrema relevância para a hermenêutica, tais como contexto histórico, padrões de retórica, análise gramatical, semântica e exegética, gêneros literários, citações do AT no NT, relações entre a hermenêutica e as teologias bíblicas, histórica, sistemática e homilética e muito mais. Outro aspecto importante é que a espiral hermenêutica é uma obra comprometida com a pregação da palavra. Osborne dedica 2 capítulos do livro a mostrar passo a passo como preparar um sermão que, começando com a exegese, leva em conta todas as etapas da hermenêutica. Enfim, aqueles que estavam em busca de um livro especializado em hermenêutica bíblica agora têm em mãos uma das mais bem conceituadas obras de referência no assunto. Posso te dizer com muita precisão, realmente todas essas informações aqui estão coadunadas com o que o livro oferece. É um livro bastante acadêmico, rico em conteúdo exegético. O número de páginas são aqui 767 páginas de muitas informações. Eu preciso deixar claro que este é um livro com uma linguagem muito acadêmica. Existem alguns trechos que é de difícil compreensão. Se você é alguém que está começando agora nos estudos teológicos, em buscar materiais para se aprofundar na hermenêutica, em como produzir um bom sermão, não vai logo de cara nesse material, porque ele será de difícil compreensão para você que está iniciando. Esta é uma obra bem acadêmica e a linguagem desse material é um tanto rebuscada, trazendo bastante dificuldades em alguns pontos. Essa é uma das partes que eu não sugiro para aquelas pessoas que estão começando agora. Aqui nós temos a seguinte informação. Nesse mundo que cada vez mais questiona a própria ideia de verdade absoluta, o tema do significado e da relevância da Escritura é um dos mais pertinentes que a Igreja enfrenta atualmente. Em A Espiral Hermenêutica, Grant Osborne apresenta um método de interpretativo fundamentado na intenção histórica do autor humano. Embora respeitando as implicações da espiral da inspiração divina, o significado original do texto é o critério objetivo para determinar o que ele significa como palavra de Deus para a igreja de hoje. Indo além de teorias, esse livro está repleto de exemplos e ilustrações que orientam o pastor e o aluno no processo da interpretação e da pregação. Como professor de Bíblia e hermenêutica, eu estava esperando por um livro como este. Este é um relato do Dr. Steve Nash, professor de Novo Testamento e hermenêutica da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, PhD em hermenêutica e interpretação bíblica. Aqui nós temos uma folha de rosto. As folhas é um tipo de papel amarelado, papel perfeito para a leitura. Aqui nós temos um vasto sumário. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês pegarem melhor. Introdução. A hermenêutica e o significado pretendido, a interpretação e o problema da distância, inspiração e autoridade das Escrituras, o significado depende do gênero do texto, simplicidade e clareza das Escrituras, unidade e diversidade das Escrituras, analogia das Escrituras, papel do leitor na interpretação, pregação expositiva, conclusão, parte 1, hermenêutica geral,
contexto histórico, contexto lógico, estudo de modo, mapa de um livro, estudo das partes, diagrama do parágrafo, padrões de retórica ou de composição. Aqui temos. Segunda parte é a gramática, tarefa preliminar, fixação do texto, critérios externos. Aqui temos critérios internos, análise gramatical do texto, desenvolvimento histórico, sistema verbal, sistema nominal, preposições, partículas e orações, procedimento exegético, semântica, falácias semânticas, falácia lexical, falácia da raiz, uso indevido da etimologia, uso inadequado de significados posteriores, falácia do significado único, uso indevido de paralelos, falácia disjuntiva, falácia vocabular, inobservância do contexto, teorias básicas de semântica, significado, sentido e reverência, linguística estrutural, contexto, estrutura profunda, sintaxe e semântica, espectro semântico, significado conotativo, campo semântico, pesquisa de paradigma, sinônima, antonimia e análise componencial. Tudo isso aqui é importante no estudo bíblico profundo das Escrituras, tá bom? Porque se nós olharmos para as Escrituras apenas por uma perspectiva simplória e rasa, nós seremos da forma que nós estudamos, simples e rasos naquilo que pretendemos adquirir de conhecimento. Figuras de linguagens incompletas, figuras envolvendo contrastes ou atenuação, figuras de associação ou relação, figuras que sublinham a dimensão pessoal, conclusão, exemplos bíblicos, e aquele da Sofonias 3, 14 e 17, Efésios 3, 16 ao 19, conclusão, digressão sobre a gramática transformacional, digressão sobre a crítica retórica, padrões retóricos clássicos, um método para a crítica retórica, análise do discurso da língua e linguística textual, digressão sobre o debate da língua inclusiva, pano de fundo histórico e cultural, áreas de pesquisa, geografia, política, economia, força militar e guerra, práticas culturais, costumes religiosos, resumo, fontes específicas para o material de pano de fundo, alusões ao Antigo Testamento, alusões intertestamentais, paralelos de Qumran, paralelos rabínicos, paralelos helenísticos, resumo, a sociologia como uma ferramenta para interpretar as Escrituras, problemas na abordagem sociológica. É isso que eu estou falando para você, que esse é um livro acadêmico. A linguagem dele, por ser rebuscada, não é para pessoas que estão iniciando no estudo profundo das Escrituras. E aqui temos ainda uso impróprio de modelos, revisionismo, tendências de generalizar, pobreza de dados, tendência de desmerecer os sistemas, reducionismo. Cara, o índice dele é muito vasto. Olha aqui, nós ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas, para você ter uma ideia ainda, só falando sobre o índice, o que você vai encontrar nesta obra. Já entrando aqui na segunda edição, ele vai trazer alguns relatos sobre a segunda edição, que esta é a segunda edição desta obra, e vai relatar sobre isso. Essa segunda edição é datada de 19 de junho de 2006. Já entrando aqui na introdução, eu marquei algumas coisas bem pontuais que eu quero passar para você, só para que você saiba que você vai estar adquirindo um material de profunda excelência. Vou ler essa parte da introdução, as que eu deixei marcado. Para o verdadeiro cristão, há pouquíssimas coisas tão importantes quanto estudar com seriedade a palavra de Deus. Peço licença para usar uma ilustração. Suponha que alguém entre correndo na sala de sua igreja, onde você e outros estejam estudando a Bíblia, e diga que descobriu moedas de ouro na parte do fundo da igreja. Sendo que o barulho
denuncia que o número de moedas parece maior à medida que se aprofunda a escavação, chegando a uma profundidade de 70 metros. A sala se esvaziaria numa fração de segundos em pegar apenas as moedas que estivessem na superfície. Você começaria a cavar e logo estaria comprando ferramentas e aprendendo a usá-las, com enxadas e etc., para cavar cada vez mais fundo. Isso é real quando se trata de estudar a Bíblia. Quanto mais fundo você chega, maiores as recompensas. É claro que é possível ser abençoado no nível mais superficial. Mas por que ficar ali, se você pode cavar mais fundo e achar tesouros ainda maiores? O alvo é o tesouro supremo da verdade divina. A palavra hermenêutica deriva do vocábulo grego que significa interpretar. Primeiro, a hermenêutica é uma ciência, uma vez que faz uma classificação lógica e ordena das leis da interpretação. A segunda perspectiva é de que a hermenêutica é uma arte, uma vez que é um conhecimento que se adquire e exige tanto imaginação quanto competência para aplicar a leis às passagens selecionadas ou aos livros. É uma arte que não pode ser simplesmente aprendida numa sala de aula, mas é consequência de uma prática constante em sua área de atuação. É tudo uma questão de dominar a fina arte de preparar mensagens. A terceira e mais importante perspectiva é a de que a hermenêutica, quando utilizada para a interpretação das Escrituras, é um ato de caráter espiritual realizado na dependência da direção do Espírito Santo. No entanto, nenhum esforço humano jamais poderia chegar a uma percepção propriamente divina da verdadeira mensagem da Palavra de Deus. Ao estudar a Bíblia, precisamos depender de Deus e não apenas de princípios hermenêuticos de origem humana. Começamos com uma abordagem baseada na terceira pessoa, fazendo a seguinte pergunta a respeito do texto: o que ele significa? Isso é exegese. Em seguida, passamos para uma abordagem na primeira pessoa, ou indagamos: o que ele significa para mim? Isso é aquilo que nós chamamos de devocional. Por fim, vamos ao texto para abordá-lo na segunda pessoa e procuramos descobrir como compartilhar com você o que ele significa para mim. Isso, dentro da teologia, é chamado de homilética. Esse diagrama é bem interessante para você entender sobre alguns pontos dentro da pregação. A teologia exegética, mapa do livro, diagrama linear da passagem. Aí nós temos estudo gramatical, estudo semântico, estudo sintático, pano de fundo, Bíblia, história, sistemática, homilética, tudo isso dentro do campo da teologia. Estudo indutivo, estudo dedutivo. Eu tenho uma outra obra aqui que fala sobre o estudo indutivo e o estudo dedutivo. E este livro aqui aborda tanto um como o outro. Parte 1, hermenêutica geral. Nós temos contexto. Quando você vai estudar as Escrituras, ele vai te ensinar aqui a como você analisar todo o contexto daquilo que você está lendo, o contexto histórico, contexto lógico. E aqui mais um diagrama para que você possa entender sobre o que ele quer trazer. Estudo de todo, mapa do livro. Se você realmente quer se aprofundar na exegese bíblica, no entendimento correto, você precisa desse material na sua biblioteca, você não vai se arrepender. Lembrando que o link estará aqui na descrição. Para caminharmos para o final, eu quero mostrar alguns pontos importantes aqui sobre a crítica textual, que é algo muito importante para a nossa análise, tanto do que dentro do cristianismo é chamado Velho Testamento, eu prefiro usar o título Tanar,
como do Novo Testamento, que é a Brit Hadashah. Então, dentro dessa perspectiva de crítica textual, está envolvida a gramática. E aí você vem, exegese é o ato de extrair do texto seu significado, em contraste com a exegese, que é impor ao texto o significado que desejamos que ele tenha. Significado e significação, mas também são aspectos distintos do complexo hermenêutico como um todo. Por isso vou separar os capítulos de 2 a 5 para tratar de hermenêutica geral, isso é, do significado, o que o texto bíblico significa, e os capítulos de 15 a 18 tratarão de hermenêutica aplicada, isto é, a significação, o que a passagem bíblica significa para nós. Praticamente, na análise da crítica textual, que é a tarefa preliminar, fixação do texto. Aqui nós já vamos entrar dentro desse aspecto de crítica textual, que vai examinar versões como, olha só, o estudo do Antigo Testamento anterior a 1947 compreendia 3 principais tradições textuais: o texto massorético, o TM, compilado pelos massoretas, um grupo de estudiosos judeus que incorporaram ao texto as vogais e codificaram a tradição oral do texto ao nono século da era cristã. A Septuaginta, que é a LXX, a tradução grega do Antigo Testamento, realizada entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo, e o Pentateuco Samaritano, PS, a Bíblia oficial da seita samaritana de Siquém, as leituras baseadas nos Targumins ou parânfases em aramaico, na Peshitta, que é a versão siríaca, na Vulgata, versão de Jerônimo, em latim, são consideradas secundárias e vinculadas a uma dessas outras tradições. E aqui temos outros critérios externos da crítica textual, sobre manuscritologia, sobre os códices achados, os códices que são mais populares que os outros. Aqui temos critérios internos. Aqui eu já deixei marcado que é onde eu estou estudando. Então, querido irmão, se você quer se aprofundar na crítica textual, esse aqui é um livro excepcional que te ajuda com o estudo da crítica textual, te dando bastante fundamento acerca desse assunto. É muita coisa, não dá para mostrar tudo porque o vídeo ficaria muito longo. Então, a minha opinião sincera é que esta obra vale sim muito a pena para você que já estuda as Escrituras há um certo tempo, que não tem a sua mentalidade forjada pelo sistema religioso, visto que se a sua mentalidade já estiver forjada dentro de um sistema, dificilmente você vai conseguir extrair toda a riqueza que essa obra tem para te passar. Por quê? Já que uma interpretação correta das Escrituras, analisando o seu contexto histórico e cultural, em muitos casos irá chocar com aquilo que nós acreditamos ao longo da nossa existência ser verdade e que muitas vezes não passam de sofismas ou interpretações subjetivas. E esta obra é fundamental porque ela é parcialmente voltada para o entendimento bíblico sem nenhum viés ideológico. Ela é excepcional para aqueles que amam as Escrituras Sagradas. O link está aqui embaixo para você poder adquirir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve-se aqui embaixo. Se tem curtido o nosso conteúdo, deixa o seu like. Agradeço por você ter ficado conosco até aqui e até o nosso próximo vídeo.